porque nós vivemos tempos de uma tensão global. Diante desse cenário geopolítico que nós estamos vivendo, né, estamos enfrentando essas tensões no Oriente Médio, na região ali da Europa, Rússia, Ucrânia, Israel, enfim, nós estamos diante de tensões geopolíticas globais, e essas relações internacionais vêm tomando uma proporção muito grande, né? Diante disso, tudo que vem acontecendo na geopolítica e na política, vai se multiplicando os debates entre os estudiosos de geopolítica, entre os estudiosos de profecias bíblicas, entre as teorias conspiratórias, né? E um dos assuntos mais recorrentes nesses círculos, nesses podcasts, nessas lives, nesses debates, é concernente à chegada do anticristo e do seu aliado, o falso profeta. Mas o que eu tenho observado é uma grande quantidade de opiniões que vão sendo emitidas nesses círculos, mas com muito pouca ou nenhuma base bíblica. E é o que eu sempre falo e afirmo aqui no curso. A profecia bíblica deve ser estudada à luz da própria palavra de Deus. E aí não importa o cenário internacional, não importa as estratégias das sociedades secretas, não importa. O que importa é o que a Bíblia estabelece, o que ela fundamenta como verdade imutável. E a palavra de Deus, ela jamais vai falhar, ela jamais vai cair por terra. Amém ou não amém? Então, assim, se Satanás ele tivesse tanto poder como esses debatedores falam, né? Acredite no que eu estou te falando. Se Satanás tivesse poder para manifestar o anticristo por conta própria, ele já teria feito isso há muito tempo. Porque quando nós analisamos a história dos grandes déspotas, dos tiranos, dos líderes mundiais, nós vamos perceber que em muitos desses líderes, desses déspotas, muitos deles têm características que se assemelham ao do anticristo. Muita coisa. E aí, você acha que não seria isso essas aparições, essas manifestações, você acha que isso não seria uma evidência de que Satanás está constantemente pronto para introduzir o seu agente final ao mundo? É claro que sim. Satanás está pronto, está preparado, ele está o tempo todo preparado para trazer o anticristo. E por que, pastor, que ele não trouxe ainda? Porque é Deus quem determina os tempos e os modos, e ainda não chegou a hora. Mas se dependesse de Satanás, gente, ele já teria trago já. Basta a gente estudar aí as figuras históricas como Alexandre o Grande, Júlio César, Napoleão Bonaparte, Hitler, entre outros, nós vamos perceber esses traços semelhantes, essas características que apontam, né, para a figura do anticristo. Só que isso não começou de agora. O diabo vem tentando fazer isso há muito tempo, desde os dias de Nimrod, lá da Torre de Babel, lá do Gênesis. Nós já percebemos intenções satânicas que vai apontando para essa figura escatológica chamada de anticristo. Mas o que eu quero falar para vocês aqui é que Deus está no controle, amém? Deus está no controle, ele é o líder soberano da história. E a profecia bíblica não falha, mas é Deus quem determina os modos e os tempos. Satanás não vai atravessar os planos de Deus. É por isso que nós temos que interpretar a Bíblia à luz à luz da própria Escritura. Nós não podemos interpretar a Escritura baseado nos acontecimentos geopolíticos, internacionais, aquilo que a política está falando, não. Então, aconteceu uma situação na política brasileira, aconteceu uma situação na política lá, eu vou pegar esse acontecimento e vou forçar ele na Bíblia? Não, não. Nós devemos interpretar os acontecimentos à luz da Bíblia, e não forçar a Bíblia à luz desse acontecimento. Está lá no Oriente, está tendo guerra lá. A Rússia está em guerra lá, então eu vou pegar a Bíblia e vou empurrar lá. Não, porque a Bíblia tem que se adaptar ao que está acontecendo lá. Aí aconteceu alguma coisa no Brasil, tem que empurrar a Bíblia. Não, a Bíblia tem que se adaptar ao que está acontecendo aqui no Brasil. Não, não é isso. É esses acontecimentos, a gente tem que ver se eles apontam para o que a Bíblia está dizendo. Se a gente inverter essa ordem, nós vamos gerar erros teológicos grotescos. Grotescos, tá? Quando começou a guerra entre a Rússia e a Ucrânia,
Começou, gente, o povo de podcast, de vídeo, de live, de opiniões de pessoas falando, né? As profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos e a gente não está vendo. A profecia está se cumprindo debaixo de nosso nariz e a gente não está vendo. De tempos em tempos, Deus governa. Amém? O governo é de Deus. Eclesiastes, né? Esse aí, o governo é de Deus. Deus não perde o governo é dele. O governo é do Senhor. É como eu sempre afirmei, não há base bíblica para afirmar que a guerra da Ucrânia e da Rússia, por exemplo, é a guerra de Gog e Magog, como o pessoal estava falando. Amém? Éder, pastor Demilson, pastora Michela, João Paulo. Amém, gente? Então, a profecia de Ezequiel tem características e desdobramentos que não se cumprem num contexto da guerra da Rússia e da Ucrânia. Não tem. E a gente precisa ficar atento com isso, para a gente não cair nesses erros grotescos aí. Então, forçar o cumprimento da profecia bíblica dentro de um momento político específico é um erro comum que esses caras cometem, esses gurus de internet cometem. Eles vão pegando o texto bíblico e tentam encaixar, né, esses textos de uma forma muito artificial nesses eventos que vêm acontecendo, em vez de avaliar os eventos com base nos escritos sagrados, naquilo que a Bíblia de fato ensina para nós. E aí nós já falamos aqui nesse módulo sobre o tabernáculo no céu, onde Jesus está atuando como sumo sacerdote. E aí nós vamos iniciar agora, nessa aula de hoje, um estudo sobre o personagem chamado de o falso profeta, a segunda besta do Apocalipse. É sobre essa figura que nós vamos falar nessa aula. E aí há quem diga que o falso profeta seria o Papa. Eu já fiz pergunta. Seria o Papa o falso profeta? Outros dizem que o Papa é o anticristo. Mas essa interpretação, ela é muito comum. Qual que são as maiores visões? Uns vão falar que o Papa é o anticristo, outros vão falar que o Papa é o falso profeta. E aí essa visão, ela é comum entre os adventistas, entre os teólogos protestantes, os teólogos da época da Reforma, dentro da própria teologia pentecostal e tradicional. Esse é o ponto de vista deles. Mas esse ponto de vista não se sustenta biblicamente e nem teologicamente falando. E aí muitos reformadores, eles chegaram a essa conclusão por causa da perseguição que a igreja, que os cristãos sofreram da igreja romana. Baseado nessa experiência, eles começaram a apontar. Então, desencadeou essa ideia de que o Papa é o anticristo, de que o Papa é o falso profeta. Mas interpretar a Bíblia com base em experiências históricas traumáticas, como a era da Santa Inquisição, por exemplo, vai fazer uma bagunça no texto, vai levar a distorções do texto, né? E a própria Bíblia, a própria Escritura afirma que o anticristo, ele vai vir do abismo, não de Roma. Vocês podem comentar isso aí no chat, gente? Nós não vamos falar sobre o anticristo, vamos falar sobre o falso profeta, mas comenta assim, ó, o anticristo virá do abismo, não de Roma. Porque quando vocês escrevem, anota um caderninho de vocês aí, quando vocês escrevem, isso vai ganhando forma na mente de vocês. O anticristo, ele virá do abismo e não de Roma. Então, isso, pastor, o anticristo virá do abismo e não de Roma. Aqueles que afirmam que a origem do anticristo é romana estão equivocados. Então, a chamada primeira besta, que é o próprio anticristo e seu império, sobe do mar. E por que, pastor, que ele vai subir do mar? Porque está apontando para um cenário turbulento das nações. Já a segunda besta, ela sobe da terra, que é o falso profeta. E aí eu pergunto, quem é essa segunda besta? De onde ela vem? Como identificá-la? Qual é o seu papel no desfecho da história humana nessa era final? E aí, depois de estudar a identidade do falso profeta, nós vamos explorar a identidade do anticristo com detalhes aqui nesse módulo ainda, tá? E a Bíblia nos dá dica para identificar quem é o anticristo, inclusive por meio do número do seu nome, 666. Ok? Nós vamos descobrir quem é ele, tá? O anticristo. Vamos estudar sobre isso. Mas apesar de muitas teorias da conspiração tentar identificar ele como uma figura política atual, né, apontando para ele, outros falam que ele pertence, né, faz parte dos líderes da sociedade secreta, né? A interpretação
correta, gente, deve vir da Bíblia, não dessas teorias. A Bíblia interpreta a Bíblia. Isso aqui precisa ser regra no nosso curso aqui, tá? E aí eu quero ler com vocês, se vocês puderem aí, Apocalipse capítulo 16, para a gente começar aqui, Apocalipse 16. Já estou até com o livro do Apocalipse aberto aqui. Apocalipse 16. Vamos ler o verso 13, tá, pessoal? Apocalipse 16, verso 13. Se alguém conseguir achar o texto e puder ler, no capítulo 16 de Apocalipse, nós vamos ler, a partir do verso 13, vamos ler dois versos, o 13 e o 14. Ele vai nos apresentar de maneira explícita a ação de três personagens distintos que vão atuar no auge da batalha escatológica, ok? Alguém conseguiu achar aí? Apocalipse capítulo 16, verso 13 e 14. Mas de toda forma eu vou ler para vocês aqui, ó, pra gente ganhar tempo. Ó, então eu vi sair da boca do dragão. Então, primeiro personagem aí, gente, o dragão. Verso 13 de Apocalipse 16. Da boca da besta, segundo personagem, e da boca do falso profeta, terceiro personagem. O que eu vi sair da boca deles? Três espíritos imundos como rãs, parecendo rãs, semelhante a rãs. Olha isso, gente. Olha isso. O verso 14, são espíritos de demônios. São espíritos de demônios, realizadores de sinais miraculosos. Fazem sinais prodigiosos que se dirigem aos reis do mundo inteiro a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Meu Deus, é nesse momento aqui, gente. Obrigado, pastor Demilson. Olha aí, ó. O texto está dizendo, gente, está apontando para nós três figuras. Olha aí, ó. Vocês podem olhar aí. Ó, olha que coisa interessante, pessoal. Eu ia comentar isso aqui mais para frente, mas deixa eu já apontar algo para vocês aqui. Olha aí, o pastor colocou aí, vai ficar fácil para vocês verem aí, ó. O versículo 13 aí, ó. Eles são semelhantes a rãs, os demônios, espíritos malignos, que parecem rãs. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Quando vocês imaginam um demônio com um rosto de rãs, com esses olhos avantajados, rãs têm olhos avantajados, né? O que é que vem na mente de vocês? Fala para mim aí. Qual demônio vem na mente de vocês? Qual espírito maligno? Quando você pensa assim, imagina um espírito que é semelhante a uma rã. E o que a rã tem? Ela tem a rã, ela tem o seu rosto comprido e tem o seu olho avantajado. O que vem qual imagem vem na cabeça de vocês? Imagina um demônio desse jeito, com o rosto parecendo rã, que é comprido, né? E o olho avantajado. O que vem na cabeça de vocês? Comenta aí. Só para vocês terem uma ideia de como o negócio é sério e como nós estamos nessa era final. Vocês conseguem imaginar? Algum demônio com rosto de rã. Olha aqui, olha o verso 13 aí. O pastor colocou aí, gente. O pastor colocou aí, ó. E da boca do dragão, eu vi sair da boca do dragão, da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta. Então nós temos o dragão, a besta e o falso profeta. São três elementos. E aí o que eles viram? Três espíritos imundos semelhantes a rãs. Gente, que espírito imundo é esse? É aí que esses espíritos, verso 14 responde, porque são espíritos de demônios. São espíritos de demônios. De demônios. Imagina um demônio parecendo um rosto de rã, aquele olho esbugalado assim, ó. Hã? Vocês não conseguem imaginar nada? Não, vou falar para vocês então, que aí vai clarear a mente de vocês. Imagina a imagem de um ET. Pensou num ET? Um ET de Varginha, um ET Bilu. Já pensou a imagem do ET? É isso que a Bíblia está dizendo. Então,